Eu sempre soube, no fundo, que não era a filha preferida. Não foi nenhuma surpresa perceber, com o passar dos anos, que eu ocupava, no melhor dos casos, a função de escada, uma ferramenta para que os outros subissem. Mas naquele sábado à tarde, a ferocidade com que meus próprios pais mostraram isso me atingiu como uma lâmina cravada até o osso. Tudo começou com uma ligação seca da minha mãe. A voz dela soava como uma convocação, não um convite. Venha para casa amanhã às 9 da manhã. Precisamos conversar sobre uma decisão importante da família. Decisão da família sempre foi um eufemismo para vamos decidir o que você deve fazer por nós. Eu já sabia que vinha problemas, mas ainda assim, obedeci. Parte de mim, teimosa, ainda queria acreditar que existia algum respeito por mim. O domingo amanheceu cinzento e abafado, como se o clima soubesse o que me esperava. Entrei na casa dos meus pais com o estômago revirando. Eles estavam sentados no sofá da sala, como juízes esperando para dar uma sentença. Minha mãe foi direta, como sempre. Sua irmã, o Marcelo e os 3 meninos precisam de um lugar para ficar. O Marcelo está sem emprego, ela está sobrecarregada, você sabe, ela suspirou, como se já estivesse cansada de justificar o injustificável. Então decidimos que eles vão morar na sua casa. Eu fiquei parada ali, piscando, como se não tivesse entendido. Como é que é? Minha voz saiu mais seca do que eu queria. Meu pai se levantou e veio até mim. O rosto dele, que eu um dia tinha buscado com tanto carinho, agora só me causava repulsa. Você não precisa de tanto espaço. É egoísmo seu deixar sua família na rua enquanto você dorme numa cama de casal sozinha. Cada palavra era um golpe, mas eu permaneci firme. A casa é minha. Não. Eles não vão morar lá. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe foi a primeira a quebrá-lo, com um riso amargo. É impressionante como você é ingrata. Tudo o que fizemos por você, é assim que nos retribui? Era sempre a mesma ladainha. Eles lançavam sobre mim a culpa de todas as frustrações deles, como se tivessem aberto mão de um futuro brilhante apenas para me criar. Mas eu sabia a verdade. Eu vi o quanto gastaram com a minha irmã, como a bajularam mesmo depois de cada erro. Eu vi as portas que abriram para ela, enquanto para mim, mal sobravam migalhas. Não repeti. Vocês não vão me forçar a isso. O rosto do meu pai se contorceu de raiva. Você é uma decepção. Uma vergonha para esta família. Sorri. Pela primeira vez na vida, eu sorri sem medo diante da ira dele. Que bom que não sou igual a vocês. Saí sem olhar para trás, com o coração batendo descompassado, mas também com uma sensação inédita, liberdade. A semana seguinte foi infernal. Mensagens agressivas. Chamadas de vídeo nas quais eles gritavam comigo, tentando me envergonhar. Minha irmã enviava áudios chorosos, cheios de dramatizações baratas, falando dos filhos, das dificuldades, do sonho que era viver no centro da cidade. Eu não respondia nada. Bloqueei todos. Não porque não doía, mas porque eu sabia, responder seria me colocar de volta no jogo sujo deles. E eu estava cansada de jogar. Eu pensei que a tempestade tinha passado. Pensei que talvez, no fundo, eles percebessem que desta vez eu não cederia. Foi quando, numa manhã chuvosa, enquanto separava correspondências acumuladas, encontrei uma carta estranha. Era um aviso bancário em meu nome, mas endereçado à casa deles. Estava aberto. Eu senti um calafrio. Desconfiada, liguei para o banco. O que ouvi me deixou paralisada. Sim, senhora. Confirmamos sua posição como fiadora no contrato de locação do imóvel localizado na Avenida Central, número 123. O valor mensal é de R$ 5.000. O primeiro pagamento já foi emitido. Minha visão escureceu por um momento. Era impossível. Eu nunca assinei nada. Nunca autorizei nada. Minha voz saiu fria e calculada. Cancele imediatamente. Eles não têm minha autorização. E preparem um relatório completo para que eu leve às autoridades. O atendente hesitou, surpreso com a minha frieza. Mas confirmou o cancelamento em seguida. Desliguei com o coração martelando em fúria. Era isso que eu significava para eles.
Um recurso a ser usado, sugado, descartado. Não bastava eu dizer não a eles, queriam me obrigar pela fraude, pela violência. Naquela mesma tarde, fui até a delegacia. Sentei-me diante da escrivã e contei tudo: a tentativa de invasão da minha casa, a falsificação de documentos, o uso indevido dos meus dados. Mostrei provas, apresentei a correspondência, forneci o número da ligação com o banco. Preenchi o boletim de ocorrência com mãos firmes, embora dentro de mim uma parte ainda chorava de vergonha e revolta. Não era fácil admitir que eu precisava da polícia para me proteger dos meus próprios pais e da minha própria irmã. Quando saí da delegacia, o céu havia escurecido ainda mais. Uma garoa fina descia sobre a cidade, como se lavasse as ruas e talvez também lavasse de mim os últimos resquícios de ilusão que eu ainda guardava sobre aquela família. Naquela noite, dormi com o celular em modo silencioso. Sabia que eles não deixariam barato. E eu estava certa. Na manhã seguinte, ao desbloquear o celular, encontrei 30 chamadas perdidas. Minha mãe. Meu pai. Minha irmã. O novo namorado dela. Números desconhecidos. Mensagens desesperadas, misturadas com ameaças, chantagens emocionais, insultos. Um áudio da minha mãe dizia: "Você vai arruinar sua família? Você vai mandar sua irmã e seus sobrinhos para a rua? Sua desgraçada. Sua infeliz." Outro áudio da minha irmã veio logo em seguida. "Como você teve coragem? Eu sou sua irmã. Você devia cuidar de mim, não me ferrar desse jeito." O que eles não sabiam era que eu não estava apenas protegendo a mim mesma. Eu estava, pela primeira vez, reescrevendo a história. Não seria mais a filha boazinha que suportava tudo em nome da família. Eu seria a mulher que eles teriam medo de enfrentar. E esta história ainda estava longe de acabar. Naquele domingo, enquanto o sol nascia tímido e o céu se pintava de um cinza sem esperança, eu sentei no chão da sala com o celular em mãos, ouvindo cada áudio, cada mensagem carregada de veneno. Uma parte de mim queria simplesmente apagar tudo e seguir em frente, mas outra, uma parte que havia nascido da dor e da humilhação, se recusava a permitir que eles apagassem a verdade tão facilmente. Eu precisava ouvir. Precisava encarar. Precisava lembrar. Minha mãe, no auge da raiva, havia mandado outro áudio, gritando: "Você nunca foi uma filha de verdade. Sempre foi um peso. Agora entendo por que ninguém gosta de você. Nem Deus te quis direito." Ouvir aquilo rasgou algo dentro de mim, mas também despertou uma força que eu nem sabia que tinha. Um amor próprio brutal, implacável, que crescia no meio do que eles tentavam destruir. Respirei fundo, fechei os olhos e me permiti sentir cada ferida aberta. Cada mágoa, cada abandono disfarçado de exigência, cada humilhação servida como se fosse conselho. Depois, levantei-me com uma calma nova, perigosa. Era a hora de agir. E desta vez, eles queriam correr atrás. A primeira coisa que fiz foi reunir todas as provas. Capturas de tela das mensagens, áudios, chamadas perdidas, documentos do banco, relatório da tentativa de fraude, boletim de ocorrência. Montei tudo em uma pasta organizada. Um dossiê completo. Não era só por mim. Era pela minha paz. Era para que eles soubessem que eu jamais seria vulnerável outra vez. Em seguida, entrei em contato com um advogado. Um profissional experiente, que me orientou de maneira clara: eu poderia processá-los por fraude, falsidade ideológica, danos morais e até pedir medidas protetivas caso eles insistissem em perseguições. O advogado me explicou, com uma seriedade fria, que os danos poderiam ser considerados agravados por serem cometidos por familiares. Se quiser, nós podemos ir adiante e pedir bloqueio de bens para garantir futuras indenizações, ele disse, enquanto me observava por cima dos óculos. Eu sorri, mas sem humor. Faça o que for necessário. Eu cansei de ser a tábua de salvação deles. Assinamos a procuração naquele mesmo dia. Quando saí do escritório, me senti diferente. Como se, pela primeira vez, eu estivesse de fato no controle da minha vida. Como se cada passo que dei até ali, mesmo os mais dolorosos, me trouxessem agora até essa mulher que eu me tornava. E não importava o que eles dissessem. Não importava quantas vezes berrasse que eu era egoísta, ingrata, cruel.
Pela primeira vez, eu acreditava em mim. E bastava. Os dias seguintes foram um verdadeiro bombardeio. Eles começaram a me perseguir de forma cada vez mais desesperada. Meu pai enviou mensagens ameaçadoras. Você vai pagar por isso. Você vai se arrepender de ter virado as costas para sua família. Minha irmã, entre lágrimas falsas e dramatizações ridículas, me mandava áudios. Eu estou com 3 crianças pequenas, você sabe o quanto é difícil. Você vai fazer isso com seus próprios sobrinhos? Você quer que eles durmam na rua? E a mais insuportável de todas vinha da minha mãe. Se você prosseguir com essa palhaçada de denúncia, nunca mais será bem-vinda nesta família. Vai morrer sozinha, como merece. Eu lia tudo. Arquivava tudo. Sem responder uma única linha. Dentro de mim, o silêncio era a minha vitória preliminar. Eles gritavam porque não tinham mais controle sobre mim. Naquela mesma semana, meu advogado protocolou a ação judicial. Fraude. Falsidade ideológica. Danos morais. Solicitação de medidas protetivas. Cada linha do processo era como uma tatuagem invisível gravada na história, a prova de que eu existia, de que minha dor era legítima, de que eu tinha direito à dignidade que sempre tentaram me negar. E assim, formalmente, eu me divorciei da família. Eles, no entanto, ainda não tinham compreendido isso. Ainda acreditavam que, com um pouco mais de pressão, eu cederia. Pobres tolos. Na sexta-feira, o inevitável aconteceu. Uma batida insistente na porta me tirou da concentração. Olhei pelo olho mágico e, por um momento, quase ri de incredulidade. Era minha irmã, segurando o mais novo no colo, enquanto o namorado dela e os outros 2 meninos aguardavam atrás, com mochilas e malas. Ela tocou a campainha como se estivesse em casa. Abre logo, vai! Gritou ela, a voz estridente ecoando pelo corredor. Nós viemos. Respirei fundo, sentindo uma paz estranha tomar conta de mim. Abri a porta apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Vocês estão no endereço errado. Ela tentou empurrar a porta, mas eu a segurei firme. Você é uma monstra. Ela cuspiu as palavras. Uma monstra egoísta e fria. Eu sorri, dessa vez com prazer genuíno. Que bom que estamos de acordo. Agora, deem-o fora daqui antes que eu chame a polícia. Fechei a porta na cara dela sem hesitar. Atrás da madeira, ouvi as malas sendo largadas no chão, ouvi o choro das crianças, ouvi os gritos dela para o namorado fazer alguma coisa. Mas eu não abri. Nunca mais abriria para eles. Naquela noite, recebi uma mensagem do meu advogado. Eles foram intimados. As audiências iniciais já têm datas marcadas. Prepare-se. Este será apenas o começo. Sorri para a tela do celular como quem sorri para o próprio destino. Pela primeira vez, era eu quem ditava as regras. Pela primeira vez, quem precisaria correr atrás eram eles. E eu? Eu estava só começando a mostrar do que era feita. Eu nunca imaginei que a guerra silenciosa que eu travei minha vida inteira com a minha família explodiria de maneira tão brutal. Sempre achei que as feridas ficariam guardadas, que os rancores se acumulariam embaixo de tapetes imaginários, como toda família aparentemente normal fazia. Mas agora, não. Agora tudo estava exposto. Nu, cru e irrecuperável. E, para minha surpresa, eu me sentia viva. No sábado pela manhã, quando abri a porta para o oficial de justiça entregar a intimação da audiência, eu soube que eles tinham recebido o recado. E estavam furiosos. O documento era claro, eles estavam formalmente proibidos de tentar qualquer tipo de contato pessoal comigo sem autorização judicial, sob risco de multa e prisão. Uma medida que soava drástica para quem via de fora. Para mim, era apenas o mínimo. No entanto, eles não aceitaram a derrota em silêncio. Poucas horas depois da intimação, meu celular apitou, era uma enxurrada de mensagens de números desconhecidos. Contas fake, perfis improvisados, tentando burlar a medida protetiva. Você acha que é melhor que a gente? Você vai queimar no inferno sozinha. Sua família te despreza com razão. Ingrata. Monstro. Li cada palavra com uma frieza que teria chocado a mulher que eu fui um dia.
Aquela mulher que chorava pelos cantos, se perguntando o que tinha feito de errado, tentando entender como poderia se encaixar melhor nos moldes que eles exigiam. Aquela mulher, eu havia enterrado. Agora, restava apenas a mulher que sabia quem era. E que sabia exatamente o que fazer. Acionei o advogado novamente. Ele riu pelo telefone, um riso curto e irônico. Perfeito. Agora temos provas de desobediência de medida judicial. Vamos anexar isso ao processo. Vamos mostrar ao juiz que não se trata apenas de uma fraude financeira. Trata-se de perseguição. De abuso emocional. Cada nova infração deles fortalecia o meu caso. Cada insulto me dava mais munição. Pela primeira vez, eu entendi o poder do silêncio. Pela primeira vez, entendi que não responder, que não se justificar, que não tentar explicar para quem nunca quis me entender, era verdadeira vingança. Na segunda-feira, meu advogado protocolou a nova petição. Enquanto isso, eu focava em reconstruir minha vida. Pela primeira vez, com as portas e janelas fechadas para quem só sabia destruir. Comecei pequenas reformas na minha casa, como uma espécie de ritual. Troquei as cortinas. Pintei a parede da sala de um azul profundo, cor que eu sempre quis mas que meus pais diziam ser andepressiva. Comprei um sofá novo, só para mim, largo e confortável, onde eu pudesse me jogar sem dividir espaço com ninguém que me fizesse mal. Cada mudança era como retirar um prego enferrujado que eles haviam fincado dentro de mim. Cada detalhe novo era uma ferida que cicatrizava. No entanto, a tranquilidade era sempre breve. Na quinta-feira, voltei do mercado e encontrei algo que fez meu sangue gelar. Alguém havia riscado o portão da minha casa com spray vermelho. Traidora. Fiquei parada por alguns segundos, observando aquelas letras tortas, vibrando no metal como uma ferida exposta. Não era apenas raiva. Era ódio. Eles me odiavam por eu ter ousado sair do papel que haviam escrito para mim. Me odiavam porque eu existia além da narrativa miserável que tinham me designado. E, pela primeira vez, eu senti orgulho. Eu os obriguei a revelar quem realmente eram. E aquilo, para mim, era a maior vitória. Dei 2 passos para trás, tirei uma foto da pichação e mandei imediatamente para o advogado. Ele respondeu em minutos. Polícia agora. Vá fazer um novo boletim de ocorrência. Vou pedir câmeras de segurança na rua, vamos rastrear isso. E assim eu fiz. Com a mesma calma de quem vai comprar pão, fui à delegacia, registrei tudo, entreguei as provas. A policial que me atendeu olhou para mim com uma expressão mista de pena e respeito. A senhora tem coragem. Poucos conseguem manter a cabeça erguida diante de ataques da própria família. Sorri de leve. Não era coragem. Era sobrevivência. Naquela noite, sentei no meu novo sofá azul, com uma taça de vinho barato na mão, e olhei em volta. A casa estava tão silenciosa que dava para ouvir meu próprio coração batendo. E, pela primeira vez, aquele silêncio não era solidão. Era liberdade. Deixei a taça de lado e puxei o caderno de anotações que eu sempre carregava, mas que, nos últimos anos, ficou esquecido no fundo de uma gaveta. Escrevi, como se minhas mãos estivessem famintas. Não sou mais a ovelha preta da família. Sou o lobo que se libertou do curral. Fechei o caderno e respirei fundo. Eles ainda iriam tentar me atacar. Ainda fariam de tudo para me arrastar de volta para o papel de culpada. Mas agora, eu era intocável. Cada tentativa deles seria apenas mais uma pedra no próprio túmulo que cavaram. E eu assistiria de camarote. Com o coração leve. Com a consciência limpa. E, acima de tudo, com a alma livre. Os dias seguintes se arrastaram como uma sequência de golpes bem planejados. Cada manhã trazia uma novidade amarga, mais uma ameaça velada, mais um perfil falso criado apenas para despejar veneno, mais um insulto disfarçado de apelo. A única diferença era que agora eu não reagia como antes. Eu não me escondia. Eu documentava. Eu aguardava. Cada mensagem era encaminhada ao advogado. Cada movimentação hostil era relatada à polícia. Meus pais e minha irmã, acostumados a me ver baixar a cabeça, não conseguiam entender o silêncio absoluto da minha parte. Para eles, eu deveria estar implorando, chorando, suplicando por perdão.
O fato de eu não ceder era como um espelho cruel mostrando a própria impotência deles. E eles estavam perdendo o controle. Na segunda-feira da semana seguinte, o advogado me ligou. Eles entraram com uma contestação no processo. Estão alegando que foi tudo mal entendido, que você autorizou verbalmente ser fiadora e que está agora agindo por vingança pessoal. Dei uma risada seca. Eles têm alguma prova? Nenhuma. É palavra contra palavra. Só que, nesse caso, você tem todas as provas documentais, e eles, bem, eles têm um histórico de intimidação, ameaças e tentativa de fraude. Respirei fundo, sentindo um misto de raiva e desdém. Então, que venham. Estou preparada. O advogado sorriu do outro lado da linha. Você não está preparada. Você já ganhou metade da batalha pelo simples fato de não ter se calado. A audiência inicial foi marcada para a terça-feira seguinte. Era inevitável. Eu teria que encará-los. Não apenas como minha família, mas como aquilo que eles realmente eram, agressores. Passei o final de semana inteiro me preparando psicologicamente. Revisitei todas as mensagens. Ouvi todos os áudios. Li novamente cada insulto, cada ameaça. Não para sofrer, mas para blindar minha alma. Para lembrar que, apesar de todo o laço de sangue, eu não devia nada àquelas pessoas. O dia da audiência amanheceu nublado, e o ar parecia pesado, quase viscoso. Escolhi uma roupa discreta, mas que me fazia sentir forte, uma calça preta impecável, uma blusa de tecido firme e sapatos confortáveis. Nada em mim dizia filha quebrada. Nada em mim implorava por aprovação. Entrei no fórum com passos firmes, segurando a pasta de documentos como quem segura uma espada. Meus pais e minha irmã já estavam lá, sentados no banco de madeira do corredor. Quando me viram, a expressão deles mudou. Minha mãe me lançou um olhar carregado de ódio e desprezo. Meu pai se virou, como se a simples visão da minha presença fosse insuportável. Minha irmã. Ah, minha irmã. Ela teve a audácia de fingir um choro discreto, balançando a cabeça como quem lamentava uma tragédia. Mas eu não era mais a garota que corria para limpar as próprias lágrimas escondida no quarto. Eu passei por ele sem desviar os olhos. Sem um cumprimento. Sem hesitação. O advogado, ao meu lado, sorriu de leve. Você acabou de vencê-los antes mesmo de a audiência começar. Dentro da sala, o juiz era um homem de meia idade, com olhar atento e rosto impassível. Ouviu calmamente a exposição dos advogados, pediu que apresentássemos provas e abriu espaço para depoimentos. Meu pai foi o primeiro a falar. Tentou se fazer de vítima. Disse que tudo não passava de um mal-entendido familiar, que eu estava sendo influenciada por pessoas mal-intencionadas. Minha mãe entrou na sequência, com lágrimas falsas nos olhos, falando em coração partido, em a família destruída pela teimosia de uma filha ingrata. E então veio minha irmã, o auge do teatro. Ela choramingou sobre as dificuldades da vida, sobre como precisava de ajuda para criar 3 crianças sozinha, sobre como eu, como tia responsável, deveria estender a mão. Quando me chamaram para falar, levantei-me em silêncio. Meu coração batia firme, mas minha voz saiu clara como nunca antes. Excelência, eu sou a vítima aqui. Encarei o juiz, depois virei-me para encarar meus pais e minha irmã. O que eles fizeram não foi um engano. Foi premeditado. Usaram meus dados sem minha autorização. Falsificaram assinaturas. Me colocaram em risco financeiro por capricho. E quando eu disse não, me ameaçaram. Me perseguiram. Me insultaram. Ergui a pasta de documentos. Aqui estão as provas. Mensagens, áudios, boletins de ocorrência, provas bancárias. Eles tentaram apagar minhas escolhas, achando que, como sempre, eu me calaria. Mas eu não vou mais me calar. O juiz me ouviu em silêncio. Quando terminei, o advogado entregou toda a documentação ao tribunal. O rosto dos meus pais e da minha irmã se deformava em expressões de ódio contido. Eles sabiam que haviam perdido. Não era só a questão do contrato fraudulento. Era o fato de que, pela primeira vez na vida, eu não era mais o tapete onde eles limpavam os pés sujos. Ao sair da audiência, senti o ar mais leve.
Meus pais passaram por mim no corredor, me lançando olhares carregados de rancor. Minha irmã ainda fingia lágrimas, segurando o braço do namorado, que parecia mais preocupado em olhar para o celular do que em apoiar a companheira. Deixei todos para trás, sem um olhar de piedade. Se eles achavam que a guerra terminaria ali, estavam muito enganados. Aquilo era apenas o começo da reconstrução da minha vida. E desta vez, cada tijolo seria colocado por mim. Sem concessões. Sem perdões baratos. Sem eles. Naquela noite, sentei na varanda da minha casa, a minha casa, que eles tentaram roubar, e olhei para o céu, que agora, limpíssimo, se estendia como um manto azul escuro sobre a cidade. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muitos anos, agradeci. Não pela dor. Não pelas cicatrizes. Mas pela coragem de ter dito a não. A coragem de finalmente ter escolhido a mim. Os dias que se seguiram à audiência foram um silêncio ensurdecedor. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum pedido de desculpas, não que eu esperasse algum. Depois de anos lidando com eles, eu sabia que não eram capazes de reconhecer seus erros. Para eles, a culpa era sempre dos outros. A responsabilidade, um fardo que jamais carregaria. Ainda assim, havia algo naquele silêncio que doía. Não era saudade. Era luto. Eu estava, de fato, enterrando a família que um dia sonhei ter. Era como arrancar uma árvore doente pela raiz, sabendo que a dor de vê-la partir era o preço por poder plantar algo novo, mais forte, no mesmo lugar. E, mesmo com o peito apertado, eu sabia, era necessário. O processo seguiu. O advogado me atualizava com frequência, o juiz havia aceitado o pedido de indenização por danos morais e materiais. Meus pais e minha irmã foram oficialmente responsabilizados pela fraude. Haveria uma sentença em breve. Quer que eu pressione para bloqueio imediato de bens? Perguntou ele, pragmático. Não respondi, surpreendendo até a mim mesma. Quero que sintam o peso do processo, quero que cada conta atrasada, cada restrição bancária, seja um lembrete de que as escolhas têm consequências. O advogado sorriu de canto. Você aprendeu a jogar no mundo real. Não. Eu não tinha aprendido a jogar. Eu tinha aprendido a sobreviver. Enquanto isso, minha vida começava, finalmente, a florescer. Comecei a reformar a casa inteira. Cada parede pintada, cada móvel trocado, cada pequeno conserto era uma declaração silenciosa: esta casa é minha. Minha conquista. Minha liberdade. Reatei amizades que havia deixado de lado tentando agradar minha família. Voltei a estudar coisas que sempre amei, mas que eles diziam serem inúteis. Tomei pequenas atitudes de autocuidado, cortei o cabelo, comprei roupas novas, não para impressionar ninguém, mas para me reconectar comigo mesma. Eu estava construindo uma nova vida. Sozinha. Inteira. E, pela primeira vez, sentia orgulho da mulher que via no espelho. Algumas semanas depois, encontrei uma amiga antiga no mercado. Ela me reconheceu de longe e correu para me abraçar. Meu Deus, você está tão diferente! Exclamou. Mais viva. Mais forte. Sorri. Um sorriso verdadeiro, que nasceu de dentro. É que, finalmente, tirei o lixo da minha vida. Ela riu, sem saber o peso exato da minha frase. Mas eu sabia. E era o suficiente. Uma tarde, enquanto organizava algumas caixas antigas, encontrei uma foto de infância. Era eu, minha irmã e nossos pais, posando para uma foto em frente a uma árvore de Natal. Eu devia ter uns 8 anos. Meus olhos, naquela imagem, brilhavam de uma esperança ingênua. Eu ainda acreditava que o amor deles era algo sólido, incondicional. Olhei para a criança na foto por longos minutos. Quis abraçá-la. Quis sussurrar que, apesar de tudo, ela sobreviveria. Que ela cresceria e se tornaria alguém que seus algozes jamais conseguiriam destruir. Guardei a foto de volta na caixa. Não como uma lembrança triste, mas como um testemunho da minha jornada. Eu sobrevivi. E agora, eu estava vivendo. O dia da sentença chegou sem alarde. O advogado me ligou cedo, a voz carregada de satisfação. Vitória completa.
Indenização confirmada. Multa confirmada. Eles ainda tentaram apelar, mas o juiz foi categórico: fraude documental, ameaça e abuso emocional configurados. Estão proibidos de se aproximar de você sob pena de prisão. Fechei os olhos, deixando que o alívio me invadisse. Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre justiça. Sobre restaurar minha dignidade. Sobre erguer minha história com as próprias mãos. À noite, celebrei do meu jeito. Sozinha, com uma taça de vinho barato na mão, no sofá azul da minha sala reformada. Pedi pizza. Coloquei minha música favorita para tocar. Dancei pela sala, rindo sozinha, sentindo cada músculo, cada batida do meu coração. Era isso. A liberdade não vinha embalada em gestos grandiosos. Ela vinha nesses pequenos momentos. Nesses instantes em que eu sabia, com toda a certeza do meu ser, que não devia nada a ninguém. Que eu era minha. E que ninguém jamais me arrancaria isso de novo. Mais tarde, antes de dormir, sentei na cama e escrevi em meu caderno. Eles tentaram me destruir. Tentaram me fazer acreditar que eu era pequena. Tentaram apagar minha luz. Mas esqueceram de uma coisa. Eu sou feita de fogo. Fechei o caderno com um sorriso. Apaguei a luz. E dormi em paz. Pela primeira vez em muitos, muitos anos.